Boa noite! Esse sábado tá prometendo, hein? Foi muito legal. A gente teve com a Lê, nesse dia tão especial, né? E agora, continuando esse dia que agora vira noite, vamos chamar nossa querida Ingra Liberato, que foi minha colega na escola. Ó, que maravilha, ela já entrou. Peraí, só um tiquinho, amiga. Que massa. Tô contando a fofoca. É bom que você escuta. Então, então venha, vamos. Vamos falar logo junto. Venha. Ah! E aí, querida? Ei, amiga! Pode contar, eu fico quietinha aqui, só ouvindo. Oh, que bom te ver. É sempre uma alegria, viu? É sempre Ah, muito bom. Ainda mais nesse dia, né? Você viu a live de Alê também, né? maravilhoso, que honra! A gente está Nossa, que conversando honra. agora. E, amiga, eu vi também o vídeo que você fez do lugar que você tá, eu imagino. E falando de Uhum. Serra Grande, desse lugar que vocês estão preparando, Brilheuá. Hoje, desde a hora que você falou com a Lê, mais no meio da tarde, que eu fiquei sonhando com Brilheuá, sabe assim? Eu falei, gente, eu preciso ir logo para esse lugar, minha alma tá pedindo. Nossa, é nossa cara, querida. A gente está preparando tudo muito, assim, com muita delicadeza para receber vocês, assim, de coração aberto. Vai ser muito bom, muito bom. Mas vamos falar de você. Vamos falar de você, que eu já Vamos. sei que essa hora passa muito rápido. Então, assim, Sim. estava contando para o pessoal que a gente estudou na mesma escola, né? Teresa de Lisieux, em Salvador. E na época, assim, a gente não se conhecia de fato. Eu via a Ingra, né? Enfim, e de repente a gente se reencontra lá no Itaigara, eu já fazendo as constelações em TSFI, Ingra já frequentando constelações tradicionais há muito tempo, né? E de repente você começa a ir aos nossos trabalhos e vai muito, né? E a gente termina primeiro se reaproximando como amigas e depois tendo essa maravilha de encontro, né? Que é dentro da própria formação. Para quem não sabe também, assim, Ingra, além de ser atriz, né, uma atriz de fato muito conceituada, muito talentosa, ela também é escritora, sensacional os livros dela, depois ela fala para a gente, e é consteladora TSFI agora. Meu Deus do céu! Ai, Conta primeiro um pouco, assim, quando eu te chamei para fazer essa live assim, específica do movimento da alma, né? Eu pensei o seguinte, assim, para ler o movimento da alma tem a ver com vidas passadas e tem a ver com muitas possibilidades. Ela até falou sobre isso hoje, né? sim. A alma, ela gosta de muitas possibilidades, né? Mas de fato, assim, por que que ela gosta de muitas possibilidades? Porque ela viveu muitas coisas, né? E a alma tem a ver com arte, tem a ver com dança. Eu nem contei esse pedaço seu. Tem a ver com dança, tem a ver com poesia, tem a ver com tudo isso que deslumbra a gente, né? Tudo isso que vibra na gente, mas que de fato precisa de um coração para fazer as escolhas, né? Para fazer, assim, a alma, ela mostra essas muitas possibilidades. E o coração é quem vai lá e escolhe. E aí agora me vem seu livro O Medo do Sucesso, né? Que é como se assim, seu coração, ele escolheu o sucesso, ele escolheu o sucesso, enfim, relativo, né? Tipo, algo que te faria chegar na sua intensidade, né? E você ainda custou escutar o coração, seguir o coração, né? Mas fala um pouco da alma também, né? Como é que é isso para você? Assim, como é que você sente? Então, eu percebo, Clau, que a alma é um campo de experiência, né? Que é exatamente isso que você está falando.
mas é como se fosse assim um caldeirão de experiências, né? E a alma, ela abraça tudo mesmo, ela é muito esse feminino, ela é muito receptiva a tudo que acontece e quer continuar experienciando. Eu percebo que o espírito, quando a gente, né, tenta diferenciar essa coisa da alma e do espírito, que também tem muito a ver com os nomes, com as palavras que a gente escolhe para definir. O espírito, ele é algo que está um pouco acima, experienciando e movendo toda essa experiência que a alma vivencia. É como se o espírito fosse assim a força que empurra para frente, que coordena os movimentos da alma. Mas a alma está experienciando, está vivendo a vida. Então, é um feminino muito pleno e que abraça tudo que chega, né? Tudo que encontra pela frente. Então, o que eu percebo é que na minha vida eu tive momentos de expansão guiada por essa alma que queria experimentar, e de vez em quando essa alma, querendo experimentar com muita ânsia, trazia um sentimento de medo, né? É como se o mundo fosse grande demais para tanta experiência. E aí eu sinto que tem a ver também com a minha criança interna, porque eu cresci num sítio, né? Com uma convivência com poucas pessoas, né? Uma convivência numa intimidade de amigos, de familiares. Eu nunca fui uma pessoa assim muito expansiva socialmente falando, né? Tanto que na escola eu ficava muito quietinha. Eu lembro que você falou uma vez que quando você soube que eu tinha virado atriz, você surpreendeu muito. E de fato, né? De Eu falei, fato, mas como assim ela ficava tão quietinha lá na hora do recreio, né? Ela ficava na cantina tão quietinha. Sua irmã era mais expansiva, né? Assim, você era mais quietinha, assim. Que Sim, interessante. pois é. Aí eu percebo que a alma também nos empurra para o mundo, né? Para as experiências. E é muito interessante que a gente tenha esse equilíbrio, né? Essa organicidade e essa consciência dos ciclos da vida, né? O movimento de expansão e o movimento de recolhimento. É uma respiração. A nossa trajetória uma respiração da nossa alma, né? Do nosso espírito, da nossa existência. Então eu percebo que minha alma, aos poucos, me puxa para experiências que muitas vezes a minha criança tinha medo de se jogar, né? De estar dentro delas. E hoje eu já percebendo esse lugar da criança interior, que precisa ser acolhida, que precisa ser cuidada, eu consigo viver tudo que vem para mim. Então eu queria fazer uma ponte assim muito bonita entre a constelação familiar e a TSFI, porque para quem não sabe, eu experiencio a constelação familiar de Bert já há mais de 20 anos, porque uma grande amiga se formou com ele, ela precisava de representantes. E aí o que aconteceu? Eu me apaixonei de cara pela constelação familiar, porque é um trabalho fenomenológico, e eu percebia que tinha uma multidimensionalidade ali, que eu podia transcender na experiência da constelação familiar. Então, no momento que abria o campo, né, e que a gente estava ali recebendo informações de um campo que é a alma do sistema, né? Então, é esse campo de experiências do sistema. Cada pessoa recebendo informações desse campo. A gente canalizando informações de pessoas encarnadas, pessoas desencarnadas. Assim, essa riqueza de experiências, de vidas passadas, presentes e futuras. Então, assim, eu me encantei com isso, que tinha tudo a ver, tem tudo a ver com o xamanismo, que era a minha experiência de berço, né, com a minha mãe, que tem uma alma. Minha mãe
tem uma alma assim muito livre, né? Ela foi hippie, levou a gente para crescer num sítio, convivendo com floresta, com bichos, né? Com a diversidade da floresta, das plantas, dos reinos animal, vegetal, mineral. Ela sempre encantou a gente com essa multidimensionalidade da existência e da vida, né? E o fato de estar aqui encarnado, né, vivendo essa experiência material, mas podendo transcender essa experiência, né, através de um campo sutil. Então, a constelação tradicional nasce do xamanismo africano. Então, eu sabia que aquilo tinha muito a ver comigo e não sabia explicar muito por quê, né? Por causa da fenomenologia, claro. Mas quando o Bert traz a constelação, ele tira essa cara de xamanismo, que é a origem da constelação. E eu acho que ele fazendo isso fez com que a constelação entrasse em todas as áreas da sociedade, porque ela não tem muito uma cara que as pessoas às vezes têm preconceito, têm medo, né? Não sabe direito o que é isso. Então ele traz e fala: olha, isso funciona, experimente que você vai ver. E qualquer pessoa que já participou de uma constelação sabe que o negócio é real, assim. Porque vê ali, né, sendo canalizado essência do pai, da mãe, dos antepassados, e histórias que às vezes a pessoa não sabe, não conhece, mas faz muito sentido dentro do que ela está vivendo no momento, né? A pessoa tem um contato com algo que é muito real. Me vem uma pergunta agora para a atriz, né? Que é assim: você já tinha um costume, obviamente, assim, como atriz, você já tinha esse costume de precisar se colocar num outro papel, né? Num outro lugar, numa outra história, né? Que não é a sua, né? Isso está fora do script, hein? Mas vamos lá. Qual é a diferença, assim? O que que você sente, né? Qual é a semelhança e qual é a diferença, né? Quando a gente fala assim, a gente convida alguém para representar o pai de uma pessoa que ela não conhece, né? O que que acontece de diferente, assim? Você que tem as duas Sim, experiências, né? não, é muito interessante essa pergunta, né? Porque desde que eu comecei a representar, e eu amo representar, ainda hoje, assim, todo tempo que eu posso representar na constelação das amigas ou de Clau, eu tô lá representando, porque é muito potente, muito poderoso a gente se abrir para canalizar essa dimensão sutil da vida, né? Esse campo mórfico, assim. A gente percebe que tem muitos mundos paralelos além desse nosso material. Mas eu lembro que quando eu comecei a representar muito, as pessoas pediam muito para eu representar, achando que o fato de eu ser atriz Você tinha, ia, né? que tinha alguma coisa a ver. Não tem, quer dizer, não tem a ver diretamente, mas eu tenho que concordar com uma coisa que é o seguinte: geralmente os artistas, os atores e outras artes também têm uma sensibilidade muito grande para esse campo sutil. Geralmente tem. São pessoas que muitas vezes exercitam essa abertura de percepção para algo que não é visível, né? A gente se abre muito para receber os personagens, mas é diferente. Então, o que é que eu percebo? No momento de um trabalho de constelação, o cliente, a pessoa que vem pedir o trabalho, é como se ela desse a chave, a senha do Wi-Fi, Isso. né? Ela é o canal de entrada na alma da família dela, do sistema familiar dela. Então, assim, ali de fato abre um portal de trabalho, né? Então, Oh, deu uma travadinha. deu uma Peraí. travadinha, não sei se foi o meu ou o Pronto. seu. Foi, deu uma travadinha, mas agora voltou. Voltou. Para assim, quando você falou quando eu tô,
Aí travou, mas Tá. volte. Então, na constelação, onde eu tô, que eu tinha falado antes. Então, assim, na constelação, na hora que abre o campo, todos os representantes que se abrem, né, que se entregam, vão receber as informações da mesma maneira, né? Então, assim, ali não faz nenhuma diferença se eu sou atriz ou não, né? O que faz diferença é a sensibilidade e a entrega de cada representante, né? Mas o que eu tô notando, Clau, é que nenhum personagem chega pra gente por acaso, entendeu? Aí A você vai, vida. então, você vai contar do trabalho que você está fazendo, viu, com outros amigos artistas, viu? Sim, Eu vou acho que é contar. muito atores bom, enfim, tá, Tá, continue. eu conto. Então, nada chega pra gente por acaso, né? Então, na verdade, a vida é uma grande constelação, né? Sim. Uhum. Nós somos uma pecinha desse tabuleiro, né? Assim, o grande espírito, o amor do espírito, tá contando uma história através das nossas consciências, através da nossa caminhada. Então, é uma grande constelação a vida, né? E aí eu comecei a notar que eu atraía personagens que tinham muito a ver com aquele momento de vida, né? O personagem trazia ensinamentos que eu estava precisando, ou vibrava numa frequência que eu estava vibrando. E aí, recentemente, um amigo perguntou se eu constelaria personagens, um amigo que é ator. Eu falei para ele que não, né? Que precisaria do campo do personagem, da família do personagem, alguém, né? Quem vai me pedir essa constelação? Não pode ser o personagem, mas a gente poderia entrar nesse arquétipo do personagem através do ator, da atriz que vai viver o personagem. Aí sim, né? Por que eu atraí esse personagem? No momento que eu vou viver um personagem, ele já começa a fazer parte do meu sistema. Isso. Uhum. E aí aí falei com o Klaus se isso era possível. Klaus já tinha feito uma constelação para um filme e deu muito certo, né? Foi uma constelação que inclusive deu nome ao filme, porque você abre uma multidimensionalidade do projeto. É como se o projeto já tivesse um DNA, uma possibilidade de uma alma. Então a alma é mesmo esse campo de experiência. Né? O personagem tem uma alma, a pessoa tem uma alma, a família tem uma alma. Esse campo de experiência cria, né? Floresce uma alma. E aí eu fiz uma experiência com uma personagem que eu ia fazer. Aconteceu algo bem fenomenológico, que foi assim, não estava escrito que essa personagem bíblica era parteira, era doula. Eu fiz a constelação para entender um pouco mais por que eu tinha atraído ela para minha vida, qual era a nossa conexão. E aí, na constelação, acontece um parto. Ela faz um parto. Ela faz um parto de Ingra. Assim, algo bem, bem fenomenológico. Foi lindo, foi lindo. E aí, o que acontece? Algumas semanas depois, os autores da novela escrevem uma cena onde a personagem está fazendo um parto. Nossa, depois. Isso Depois da acontece muito. constelação. E eu falei, Isso é gente. legal para quem não conhece, né, constelação. A constelação ela versa sobre o passado, o presente e o futuro. Só que a gente não sabe quando a gente está, assim, a gente sabe quando a gente está no passado, no futuro não, né? Então isso que você fala, vira e mexe acontece na constelação, né? E é um dos fenômenos mais impactantes para a gente, né? Para os consteladores, pelo menos para mim, meu Deus, foi mesmo. Para mim, imagina há quantos anos que eu já vejo esses fenômenos e até hoje eu fico, meu Deus! Esse parto, inclusive, vai ser gravado amanhã. Nossa! Vai ser amanhã. E aí, assim, Clau, então eu venho, né, nessa paixão pela constelação familiar, né, essa admiração pela potência mesmo dessa ferramenta de cura, de liberação.
quando eu encontro em Salvador, há 2 anos atrás, mais ou menos, a Claudina, né? Um colega nosso, o João, me leva lá por obra do campo total, porque o João foi na casa lá dos meus pais, que eu estava passando uma temporada. Ele foi uma única vez para um evento que nunca mais aconteceu, foi só aquela vez. E aí, chegando lá, o João me vê na fogueira, né? Depois desse encontro, eu acendi uma fogueira, comecei a tocar tambor. Ele falou: você tem que conhecer um lugar. E aí, no dia seguinte, ou 2 dias depois, eu fui nesse lugar. Então, assim, o campo chama a gente, né? Então, essa escuta é muito preciosa. E aí, eu cheguei era Ubuntu, né? Agora é Maputuntum, a escola, e me apaixonei, só queria estar lá. Falei, gente, juntou constelação com xamanismo, eu na minha ignorância, né? Constelação xamânica. Aí um dia a Cláudia falou, Ingra, mas a constelação é xamânica. Aí que caiu a ficha para mim, Cláudia, que assim, ela é xamânica, só que ela perdeu a cara de xamanismo. E a TSFI assume essa raiz xamânica da constelação familiar, né? Permite tambores, maracá, instrumento, música, corpo. E aí eu quero fazer assim, o giro dessa roda, desse ciclo, que hoje, depois de formada em TSFI, pela Claudina e outras professoras incríveis que a gente tem, sei que está chegando formação aí, e tudo isso também foi o campo. Quinta-feira, dia 1º de julho, viu? Quem se Começa. animar, começa. Começa, é. Então, o campo também foi quem me empurrou, falou, vai, Ingra, porque eu já estava há uns meses, né, muito apaixonada pela TSFI. Quando começou uma formação, que foi em janeiro de 2020, eu senti que eu tinha que entrar, e no meio da formação, que é uma formação de mais de um ano, o campo me empurrou para conduzir, coisa que eu não achava que eu ia fazer. Então, assim, o campo vai nos levando e a gente vai aprendendo a permitir isso, né? Isso é que é lindo. A gente vai vendo que realmente tem um grande espírito orquestrando né, essa sinfonia, e a gente está a serviço dele. E a gente pode se colocar no fluxo dessa correnteza e parar de nadar contra, né? A gente vai descobrindo também nossas virtudes, nossos dons, sem ter medo dessa expansão, desse brilho, né, brilheuar? E a gente vai fluindo. E o que está acontecendo agora, Clau, que eu sinto que é o Ouroboros, né, a cobra engolindo o próprio rabo, e esse tempo circular, onde o início é o fim é o começo. Eu agora estou fazendo um estudo sobre um livro do Bert, que é O Amor do Espírito, que ele escreveu há mais ou menos 10 anos, 15 anos, onde ele estava entrando numa fase da constelação que ele traz as constelações internas e as constelações espirituais, onde ele começa a se permitir, né, essa multidimensionalidade, começa a se permitir as meditações como ferramenta de liberação e de transmutação de histórias, né? De liberação de traumas. Nossa, ele começa a permitir um monte de coisa e fala isso literalmente, né? Aliás, na escrita. Ele fala, né, que essa expansão e essa transformação da ferramenta é muito bem-vinda, né? O tempo todo ele está ali com uma permissão, né, de maneiras, de formas de usar a ferramenta, que é muito feminino, que eu percebo que é uma entrada do feminino na vida dele. Não sei se tem a ver com o casamento dele, que foi mais ou menos nessa época. E hoje escutando a Alexandra, né, falando também com a chegada do Cris na vida dela, como esse masculino foi ancorado, eu percebo que tem a ver com Sophie na vida do Bert, essa chegada do feminino, né, quando ele abre os braços
e continua dentro da ordem, mas percebendo que existem outras camadas. Então, é muito lindo, assim, é como se eu encontrasse agora, de fato, uma conexão muito grande entre todas essas manifestações da constelação, né? Constelação com cavalos, direito sistêmico, astrologia sistêmica, né? Essa visão sistêmica que a mãe natureza nos traz. E aí eu encontro a minha própria origem, eu entendo por que eu estou aqui. E você vê que assim, a Lê terminou a live hoje, quer dizer, no final, falando do realismo mágico, né? Eu E aí vi. ela falou assim, não, como foi? Eu venho do realismo mágico, ela fala, né? Que assim, eu perguntei como é o perfil dos alunos, né? Que ela quer na TSFI, né? Que são pessoas dessa vibração dela, né? E aí assim, eu sinto que muitos artistas se aproximam, né? Porque compreendem essa linguagem poética da TSFI, né? Sim. Alguém falou sobre os arquétipos, né? E sim, a gente utiliza muito os arquétipos, mas não é uma utilização do lugar pensado, né? É de fato assim, você vai no fenômeno, você vai no fluxo, e daqui a pouco tem uns tambores, né? E você está, enfim, cantando para Oxóssi, ou É a cantando vibração, a para vibração. Iemanjá. São campos vibracionais, né? Uhum. E aí Oxóssi representa o masculino que tem uma visão, né? Tem uma flecha só, ele quer uma coisa, né? Esse coração, né? Iemanjá representa esse feminino que acolhe tudo, que abraça tudo, que obviamente que se for no excesso vai virar sintoma, né? Mas se for desse lugar, inclusive assim, de uma pessoa que não teve isso na infância, né? Quando isso aparece, de fato, a pessoa reintegra esse feminino nela, sem a gente precisar necessariamente falar. Eu acho isso muito bonito da TSFI, assim. Tem momentos em que você não vai fazer uma terapia como clássicas, né? Eu sou terapeuta sistêmica também, né? Então, assim, não vai ter aquela frase narrativa de compreensão do consciente, né? E do racional. Vai ser uma música que vai fazer vai contornar essa lógica e vai direto no coração da pessoa, né? E a pessoa vai se sentir acolhida por Iemanjá, ou ela vai se sentir desafiada por Oxóssi, né? Assim, e eu acho que assim, possivelmente a sua alma reconheceu esses signos também, né? Sim. Esse lugar de, isso aqui da arte eu compreendo, né? E talvez você compreendeu mais rápido do que outras pessoas que não têm tanto costume com arte, que precisam. Tem pessoas que assistem e me dizem, meu Deus, eu vou precisar um tempo para entender tudo que aconteceu, né? E eu digo sim, tome seu tempo e não tente entender com o racional aquilo que surgiu, né? Porque muitas vezes vem os símbolos, a gente fala assim do sonho junto, né? Tem gente que eu sinto isso de falar, não, vamos ter um sonho juntos agora, né? Tem muitos símbolos que talvez eu não entenda, talvez você não entenda agora, mas no futuro você pode entender, né? Sim. Então, assim, vamos apenas sentir, né? Tá nessa experiência com todo o nosso sensório, né? É, e, Não sei se você já teve essa experiência assim de constelar alguém que, inclusive, assim, no momento você não entende muito e o cliente às uhum. vezes não entende muito. Passado alguns meses, a pessoa te liga e diz: Meu Deus do céu, foi isso Não, assim. completamente. Bom, eu que tô inaugurando, né, esse serviço na minha vida, porque eu realmente sinto como um serviço, eu me coloco a serviço. Acontece muito, Clau, de vir uma informação. Aliás, eu acho que sempre tem, em maior escala, em menor escala, vem uma informação que eu falo, meu Deus, será mesmo isso, sabe? E às vezes, muitas vezes é uma informação que eu vejo uma coerência clara, mas às vezes vem uma informação que não tem nada a ver com o pouco que eu conversei com o cliente. E aí, depois que acaba o trabalho,
é que a pessoa vem me falar que aquilo tem tudo a ver, ou no decorrer dos dias a pessoa vem me dizer, mas vem cá, de onde você tirou aquilo? Eu falo, não, não tirei de lugar nenhum. Não, porque eu comecei a perceber isso na minha vida de uma maneira muito intensa. Então, assim, de fato é o campo. E tem uma coisa, Cláudia, da TSFI, que isso sim só vejo na TSFI, que também a utilização dos animais de poder e dos elementos da natureza, o fogo, o ar, a terra e a água, porque esses elementos nos compõem. E como eu venho do xamanismo, eu também não falei isso, há 8 anos o xamanismo mudou a minha vida. Né? Através de uma primeira experiência xamânica, eu percebi esse mundo onírico, simbólico, que nos habita, né? Esse pensamento mágico que constrói a realidade o tempo inteiro, que dialoga com o universo o tempo inteiro e que muitas vezes está inconsciente. E o xamanismo traz isso para fora, né? Traz o nosso animal de poder, traz a nossa força, a gente sai do lugar da vítima, a gente sai do lugar da fraqueza, da desconexão, né, da separação e fala, caramba, eu sou isso, eu sou essa força, eu sou o fogo, eu sou a água, eu sou o ar, né? Então, assim, traz muito poder. A gente também, às vezes, tem um problema com essa palavra poder, mas é poder mesmo, poder de fazer, poder de realizar, poder de amar, poder estar inteiro na vida, poder estar encarnado. Então, assim, o xamanismo mudou a minha vida. E a TSFI assume essa cara, né? É xamânico mesmo. Então, assim, eu lembro de uma constelação, amiga, lá na sua casa, onde, assim, tava tudo assim um pouco trancado, e eu já vi essa tranca acontecer milhões de vezes nesses 20 anos de constelação, e aí veio uma cobra, era você, uma cobra, arrastando no chão, passando, e a gente sabe que a cobra é cura, ela é liberação, ela é transmutação, ela solta casca, e você passando feito cobra, você desenrolou tudo que estava enosado, sabe? Assim, nossa, aquilo foi. Não tem isso em outro tipo de constelação. Então, assim, a águia, a cobra, sabe? O urso, tudo, todos os animais que nos habitam. Porque tem uma coisa, Cláudia, que agora eu também estou fazendo, olha só quanta coisa se abre quando a gente. Não estou buscando nada, isso é bom falar, tá? É o campo trazendo e eu aceitando o convite, eu dizendo sim para a dança, né? Então, eu agora estou fazendo uma formação de ecopsicologia, que é uma formação de mais de 2 anos, né? E a gente percebe como a nossa memória de cidade, a nossa memória de selva de pedra é muito recente. Então, assim, todo o nosso DNA, toda a nossa memória celular mais profunda, mais antiga, mais ancestral, é indígena. A gente saiu da floresta para a cidade há muito pouco tempo. Sim, é Assim, há verdade. pouquíssimo tempo e já deu ruim, assim, já tá tudo, já deu errado, assim, mas é muito pouco tempo que a gente tem como, né, como pessoa de cidade. 400 anos, menos até, né? Menos, Sim. assim, menos do que 400 anos, né? Então, Se a assim, gente pensar nossos em comparação. bisavós, tataravós eram indígenas, eram Sim, africanos, eram sim, povos originários. Nossos sim, tataravós sim. eram originários, né? Assim, tem poucas gerações de cidade, né? Dessa coisa mais neurótica que a gente se tornou. Então, Sim. quando a gente se encontra com essa ancestralidade que é a própria natureza, né? Os elementos da natureza são os nossos avós né, e bisavós. Quando a gente se encontra com essa origem, nossa, é muito. Parece que os pedacinhos foram juntados, né? A gente junta as partes, né? Uau, que massa, que massa. Eu fiquei me perguntando, Ingra, veio uma pergunta bem louca, assim, mas como o fenômeno é assim, eu vou falar, né?
assim, seu segundo livro, me lembre o nome, por favor. A natureza oculta e iluminada. Eles estão A aqui, ó. Vou mostrar. natureza oculta e iluminada. Mostre aí. Ó, Uma guardiã da floresta, ó. então, o quanto esse livro tem a ver com as constelações, assim, o quanto que essa magia dessa personagem também não tem a ver com esse retorno ao natural, esse retorno ao instintivo, à intuição, que a Lê fala muito sobre essa coisa da intensidade, né? Que é algo que é engraçado que assim a gente procura um trabalho terapêutico meio que para sair do pensamento neurótico, para sair do relacionamento neurótico, né? Porque tem uma doença que o nosso mental não compreende, e aí vamos nós fazer um trabalho de autoconhecimento, né? Mas aí quando a gente chega na TSFI, pelo menos aconteceu comigo, eu acho que com você também, a gente encontra um portal que é muito maior, que é uma coisa tipo, ei, a vida não é só a sua família. Esse drama, ele tá nele, nela, nele, nela, nele, nela. Todo mundo vive algum drama. E quanto tempo a gente está gastando, quanta energia a gente está gastando sem saber, mantendo essa teia dramática, né? E o quanto a natureza, esses ancestrais mais antigos, o fogo, a terra, a água, as árvores, estão ali vibrando, nos convocando para outra coisa, né? Dizendo sim, mas vocês têm a vida, sim, mas vocês têm a força, vocês têm, assim, a sua perna pode correr, né? O seu braço pode dançar, você pode cantar, pode gritar, pode se expressar, pode criar um mundo novo, né? E isso para mim é uma grande magia. Faz parte dessa história do teatro mágico, né? Do realismo mágico, né? Que pretende a constelação, mas também dessa magia interna de transformar esse aqui agora com os recursos que você tem e a primeira coisa esse que você vai ter que transformar são suas próprias limitações, assim, né? Não negá-las, né? Não excluí-las, mas convidá-las para uma transmutação. Então, voltando para a pergunta, o quanto dessa personagem tem a ver com esse momento que você está vivendo? Então, amiga, muito maravilhosa essa pergunta. Porque, assim, eu percebi um fenômeno no ato de escrever, que eu não sabia disso, mas desde o primeiro livro eu percebi que a gente também pode escrever a vida no ato de escrever um livro. É como se a gente trouxesse para a materialidade, né, algo que está no campo, algo que ainda não materializou. Uma das maneiras de materializar é escrever um livro, né? É se mexer fisicamente, escrever um livro. É como se o livro fosse uma semente, né? De almas, que esses personagens também têm almas, né? São também um campo de experiência. Então, assim, os personagens principais são inspirados na minha própria história, né? São eu, uma mulher jovem, uma mulher mais madura e um homem. Os três sou eu, os três me habitam, né? Então, eu percebo que a origem, a semente desses personagens fui eu, mas agora eles me devolvem uma possibilidade de experiência que tem sido sincrônica com a minha vida, sabe? Assim, eu percebo que da mesma maneira que eu mandei para eles experiências que eu já tinha tido, eles me devolvem no momento que eles ganham asas, né? E tem um momento do livro que eles começam a andar sozinho, eles me devolvem possibilidades para minha própria vida. Então, de novo, é essa ruptura do tempo linear, sabe? Onde eu sei que eu estou escrevendo a minha própria história num livro, que é uma das possibilidades. E isso ajuda a plantar as sementes que eu quero plantar no mundo. E essas sementes também me devolvem novas sementes e novas conexões. Então, a fenomenologia, ela nos mostra que a vida é muito mágica, né? Como dizia Shakespeare, há mais mistérios entre o céu e a terra
do que pode supor nossa vã filosofia. Eu estou olhando aqui uma lua incrível no céu, né? Uma lua cheia. Como os astros nos influenciam, como a nossa ancestralidade nos influenciam, como é incrível fazer parte disso tudo, né, Clau? E assim, uma coisa que a gente fala muito e busca e experiencia na TSFI é essa libertação, né, do que pesa, a libertação das correntes, né, da repetição de padrões, que é o que se configura o próprio karma, né, que é o ratinho girando na roda, repetindo. Desculpa, amiga. Recebi uma ligação, não Tudo sabia que bem, você... tudo bem, tudo Que bem, coisa. tranquilo, Vai. tranquilo. Sim, Então, sim, sim. assim, a gente fala muito disso, né? A gente busca isso, liberar, liberar. Mas o que a gente quer liberar são as correntes, é o peso e a repetição, né? A gente quer liberar o que Sim. não nos serve mais. No momento que a gente libera, na verdade, a gente não vai se desconectar nem do sistema, nem da família pessoal, nem da família humana, nem de Gaia. Muito pelo contrário, a gente vai poder navegar muito mais leve nesse fluxo do amor do espírito, né? Do grande espírito, como os povos originários falam. Então, a gente vai no fluxo mesmo, assim. Esse espírito abre um caminho novo, a gente, opa, tô livre, eu tô leve. Eu não tô mais amarrada nos medos que eu tinha, né? Eu posso ir. Ou então, vamos tá com medo porque faz parte, né, ainda do nosso DNA, da nossa memória, um certo medo que durante muito tempo nos protegeu. Vamos comigo, medo. Eu vou te mostrar que isso não vai nos matar, né? Eu vou te mostrar que essa experiência vai ser muito boa pra gente. A gente vai aprender com isso, né? Que massa. E eu sinto que você faz isso muito bem, assim, né? Tipo, você tem, como todos nós, né? Tem entraves na sua história, né? E você não para na história do medo, você não para na queixa, né? Eu te conheço como aluna também e eu sempre admirei isso, assim, que você pontua, né, a sua história, o que você quer trabalhar, mas você vai, né? Eu sinto isso muito bonito, assim, né? Que você não para, não retorna. E aí me vem de te perguntar isso se você sente que, de fato, esse lugar de mudar a vibração atrai pessoas diferentes. E se você, como a Alexandra estava falando, se você sente as vibrações, né? Se você percebe quando você está em campos e com pessoas, né? Que se seu corpo responde, né, se seu corpo te fala, como é essa vivência, né, nesse universo da percepção da vibração, né? Nossa, Clau, isso dava uma live inteira. Mas é maravilhosa essa pergunta, porque assim, o que é que eu percebo? Eu sinto, sim, tô com a intuição muito aguçada. Eu vejo muitas coisas que às vezes eu falo, meu Deus do céu, tô vendo tudo, tô vendo tudo. Às vezes, até por causa de um momento de vida, eu não dou muita bola para aquela intuição, eu não escuto e depois lá na frente eu quebro a cara. Então, o que está acontecendo? O campo está trazendo muitas pessoas incríveis para minha vida e eu própria estou tendo olhos para ver a luz e a beleza das pessoas que cruzam meu caminho. Então, assim, isso é um presente, mas ao mesmo tempo, o campo também, assim, é como se eu pedir, né, para evoluir, para enxergar as coisas. Então, o campo me mostra. E às vezes eu tenho atraído pessoas que refletem a minha pior sombra. Isso, isso. Porque as Que é pessoas isso. são um reflexo, né? Então, eu tive uma experiência recente de uma sombra que eu tenho que eu não sabia que eu tinha aquilo. Ou pelo menos eu não dava muita bola, sabe? Eu falava, isso ok, isso tudo bem, que até te digo o que é às vezes distorcer um pouquinho
na hora da comunicação, sabe? Uhum. Deixar que aquilo fique um pouco distorcido, né? Dou a minha versão, eu sei que aquela versão é minha, mas tudo bem, nada sério. Mas aí o campo me colocou uma, um, como é que eu digo isso? Uma pessoa, né? Materializou isso. É uma situação onde eu pude ver como é grave a gente não ser essencial, a gente não ser reto na comunicação, a gente não ser cuidadoso, não ser amoroso na escolha das palavras, sabe? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Por causa de uma comunicação mal feita, uma escolha de palavras mal feitas, uma intenção por trás das palavras, por causa de um descuido, uma brecha mínima, a gente pode se enfiar num grande nó. A gente pode entrar assim no mal entendido que depois vai dar trabalho, sabe? Então, assim, isso abriu o olho, foi muito difícil, foi uma experiência assim dificílima, mas eu enxerguei assim, sabe? Eu olhei para aquilo e falei, Ingra, isso é para você ver como isso é sério. É muito sério. Assim, eu vi um exemplo de uma vida de uma pessoa onde é assim, entrando em nó depois de outro nó, um nó atrás do outro. Então, eu me lembro uma vez quando o Krenak falou assim que ele aprende com, né, que os povos da floresta aprendem com os brancos a serem mais silenciosos. E aí o entrevistador falou assim, mas vocês aprendem a ser silenciosos com os brancos? Ele falou, é porque o branco é tão ruidoso, é tão barulhento, que na observação a gente aprende a ser mais silencioso e mais cuidadoso. Então, às vezes, a vida nos ensina através do contrário, nos mostrando um exemplo de algo que para a gente ver que aquilo é perigoso, que aquilo é muito sério, né? E foi esse um aprendizado que eu tive recente. Então, nem sempre o campo traz pessoas para minha vida ficar um mar de rosas, né? Às vezes o campo traz alguém que é para eu ver algo que eu não olhei ainda, que eu preciso olhar, algo que é sério, né? Perfeito, muito bom, muito bom, muito bom. E aí alguém perguntou por que que a gente deixa passar a intuição, né? E aí eu queria complementar um pouco com o que você está falando, assim, no sentido de que é, assim, você é uma pessoa que anda com muitas pessoas, você lida com muitas pessoas, né? Então seu campo fica muito aberto, né? E é interessante porque a gente precisa abrir, mas precisa fechar, né? A gente precisa estar de fato fazendo esse detox de pessoas também, né? De outras vibrações. Então, muitas vezes, enfim, a gente é convocado a estar com muitas pessoas durante muito tempo e não consegue fazer esse fechamento. E aí é muito possível que você desconecte da intuição, né? Você desconecta da sua vibração por estar tanto em outras vibrações, né? Que você termina não seguindo essa sua verdade, né? De uma forma mais correta, mais essencial, né? Ficar com a essência mesmo, né? Falar do que precisa ser dito. Como é que você tem feito esse detox, Ingra? Assim, Sim. você passa tempo sozinha? Como é que você faz É. esse retorno para você, né? Então, no xamanismo, quando eu entrei no xamanismo, eu dei de cara com essa necessidade, né, Clau? Porque assim, a gente capta a coisa dos outros o tempo inteiro, o tempo inteiro. A gente capta pensamento, a gente capta vibração, então a gente se deixa invadir, né? Isso também é um tema que a gente fala muito na TSFI. A gente se deixa invadir, e eu estava no momento de vida, quando o xamanismo chegou. Eu estava num momento de vida que eu não era eu. Eu era só invasão. Eu telepatizava coisas que não tinham a ver comigo. Eu estava num processo destrutivo, autodestrutivo. Eu estava numa ladeira abaixo, sabe? E o mais doido é que eu não aparentava estar numa batida errada. Minha vida estava normal.
como é de todo mundo, né? Mas era uma vida normal de distrações, né? De distrações dessa busca para fora, né? De uma vida social que não era, que não tinha uma essência frutífera para mim. Os círculos de amizade, né? A maneira que eu me divertia, tudo isso era autodestrutivo, né? E eu estava dando passagem para uma alma coletiva de autodestruição, né? Eu estava dentro dessa egrégora de autodestruição, que ela existe também, né? E aí o xamanismo abriu assim para mim tudo que eu estava fazendo de autodestrutivo, assim, tudo, né? Ó, você está destruindo seu corpo, você está destruindo sua saúde, você não está sacralizando sua sexualidade, você está destruindo sua autoestima, você está destruindo tudo, né? Assim, foi me mostrando cada detalhe. E uma das coisas que eu percebi é que se eu não era aquilo, se eu estava indo na onda de um monte de gente, então quem era eu, né? Como é que eu fechava esse campo, já que eu tinha dado tanta abertura, tanta brecha para ser invadida né, por esses movimentos que eu até então não tinha na minha vida, né? Eu sempre fui muito saudável, mas sem muita consciência disso. Saudável, que eu digo, em todos os níveis, né? Físico, emocional, espiritual. E aí foi muito bom eu ter passado por esse momento de alienação, porque quando eu acordei, eu comecei a me organizar. Então, a primeira coisa foi abandonar todos esses lugares, né? Que são lugares de uma egrégora de destruição, né? São campos de destruição. Então, assim, eu percebi que quando eu ia num lugar beber, tinha muita energia ali bebendo através de mim, não era só eu, né? Hoje eu, inclusive, me sinto super à vontade de falar desses outros níveis energéticos que também experimentam a vida através da gente, né? Então, assim, ali a gente tem uma vibração e a gente atrai os campos sutis que vibram na mesma frequência. Então, assim... A Alexandra fala, né, Ingra, assim, ela fala textual, assim, ela fala solte os mortos, né? Solte os mortos. Né? Saia do mundo, saia desse subterrâneo, né? Sim. Porque muitas vezes a gente está ali e aí Bert vai falar, não, você está ali por amor, né? Por fidelidade a alguém que fez dessa forma, que só sabia fazer dessa forma por aí, né? Tipo assim. Mas a questão é agora, né? É no aqui e agora. De que forma eu faço justamente para não continuar nessas egrégoras, né? Não seguir com essas vibrações. Porque a história das bases, né? A base da destruição e a base do amor absoluto, né? Assim, a depressão, a falta, a carência, a dependência afetiva vão ficar nessa base da destruição, né? Então, é super importante a gente olhar para esse outro lado, né? O que é que me segura com a vida, né? O que me traz uma boa vibração, né? A minha intensidade está onde? E a gente investe mais aqui, né? E desinveste do outro lado. Sim, e é interessante você trazer isso, porque né, nesse livro O Amor de Espírito, do Espírito, o Bert fala muito isso, né? Que a pessoa se vincula por causa de um amor, né? De uma necessidade de pertencer, mas a melhor maneira de honrar aquela vida, de fazer aquilo valer a pena, é estar pleno na vida, estar inteiro na vida. Então, uma pessoa que foi, né? E tem até um caso que ele conta que é muito interessante, que é, por exemplo, uma pessoa que a mãe morreu no parto. E essa pessoa fica querendo ir para a morte porque quer honrar a mãe, que a mãe morreu no parto dele próprio. O que acontece? Essa pessoa nem está fazendo valer a morte da mãe e nem está fazendo valer a própria vida. Então, assim, é importante que essa pessoa perceba que a melhor maneira de honrar a morte da mãe é viver plenamente, né? Então, assim, soltar os mortos, né? Que é isso que a Lê fala tanto e que eu tenho visto também, né? Nesse estudo mais profundo de encontrar o motivo, entender que esse motivo é amor, mas é um amor distorcido, é um amor inconsciente
que a gente de fato pode soltar. E aí a gente vai se conectando com uma vibração de saúde, de vida, né, Clau? A gente fica querendo ir para a natureza, porque é onde tem uma vibração vital, maravilhosa, né? A gente quer mexer o corpo, a gente quer dançar, a gente quer comer comida saudável e começa a canalizar inteligências também superiores, né? A gente começa a ter raciocínios, insights, porque a gente está vibrando na frequência de seres que querem sair da lama do sofrimento, querem sair do umbral. Aliás, eu tive uma experiência com umbral, eu fui no umbral. Então, assim, aquilo para mim foi decisivo, assim, foi logo no início da minha vivência xamânica, assim, eu fui logo no umbral, sabe? Eu falei, cara, depois dessa experiência eu vou ter medo mais de quê, né? Assim, não tem mais o que temer. Eu já fui lá, sabe? Eu já olhei assim, olhei de frente. Então... E aí é interessante que em algum momento alguém falou aqui, né? Perguntou se isso não era julgamento, né? E aí já só faltam 5 minutos. Depois vem. Tá. Hoje eu vou entrevistar a André, vai ser ótimo isso, Uhul! né? André é meu parceiro sobre musicoterapia. Vai ser depois dessa live. Mas assim, é muito interessante que assim, se eu julgo, eu excluo, né? Sim. Quando eu falo, é diferente assim, porque eu preciso reconhecer, né, tudo que está na minha vida, né, tudo que está acontecendo comigo, eu preciso reconhecer. Não dá para também assim brincar de pensamento mágico que está tudo lindo, maravilhoso e que não, tem coisas que de fato vão ter uma densidade e elas não são muito valiosas, elas são super importantes. Você ganhou consciência a partir da experiência completa, né? Assim, você teve que ir para um lado para poder dizer, opa, não é aqui não que eu quero estar, eu quero estar aqui, né? E aí você pode honrar esse outro lado, mas você honra e decide, você escolhe, você diz, não é aqui que eu quero ficar, né? Eu quero ir para o outro lado. Então, é muito importante É importante te dizer, né, Cláudia, que a gente está falando de pessoas que estão em sofrimento, pessoas que buscam a terapia. Então, assim, ela está em sofrimento, tem algo que ela precisa soltar, né? Tem muita gente que não, né? Que não quer soltar nada, que acha que tá tudo bem, ok, a trajetória de cada um. Mas se a pessoa tem algo para soltar, ela precisa incluir o que ela rejeita para depois soltar de verdade, porque isso é uma lei universal. Tudo que a gente rejeita se fortalece na nossa vida, né? E tem a ver com a lei do amor, tem a ver com a lei do amor do direito a pertencer. Então, assim, tudo que você rejeita fica mais forte, a energia daquilo fica mais forte. Então, tem que olhar para a dor, tem que olhar para o medo, tem que olhar para a sombra. Não precisa ir no umbral como eu fui, mas... E aí, me conte, você recomenda esse curso? Meu Deixa eu Deus do fazer a céu, minha propaganda. gente. Gente, dia Ó, 1º de julho vai ter uma turma online. Vamos nessa. Você recomenda ou não? eu acho que eu vou falar só uma coisa. Façam o primeiro módulo, a primeira experiência, e aí depois o coração de vocês vai falar o resto. Não precisa nem eu falar nada, porque assim, até hoje, as pessoas que eu indiquei, que experimentaram, experienciaram, se apaixonaram e a vida muda, né? Porque é isso. Você sai dessa visão pequena, limitada aqui da materialidade, que é importante, mas vê além da materialidade, a materialidade, a espiritualidade, a emocionalidade, é tudo, né? Nós somos seres realmente com muitas facetas, né? A gente é um fractal dessa dimensão maior e tá tudo dentro da gente, Cláudia. Nós somos portais. Nosso corpo é um portal de transcendência. A gente coloca ele num lugar muito pequeno, ele é muito mais do que a gente pensa, né? Essa experiência de estar aqui encarnado é incrível. Amiga, eu te amo! Querida, eu também. Obrigada, viu? Lindo passar essa hora com você, com vocês. Obrigada a todos também que nos escutaram, né? Que vocês estejam muito bem e que seu trabalho em gravar de vento em popa como atriz, como escritora e como consteladora. E principalmente como ser, né? Como pessoa, essa pessoa que está sempre buscando se superar, se melhorar
que de fato você tenha muita intensidade para buscar mais intensidade, né? Para que você se materialize completamente, assim. Porque de Arro. fato, assim, o mundo precisa de pessoas Sim, despertas, né? De pessoas sim. que topem esse desafio, né? A gente de mediocridade já estamos cheios, já tá bom, né? De fato, a gente precisa dessa força, dessa vitalidade que você tem também. Então, Sim. gratidão, Arro, gratidão mesmo. amiga. Vou gravar, vou gravar. Vá, salva aí. E daqui a Beijo, pouquinho gente. começa a outra live. Beijo, Isso. beijo. Mua! Beijo, até já. Musicoterapia. Tchau. Tchau.